Não com uma arma ou veneno, mas com a verdade que ele enterrou por anos, e assisti ao seu império desabar como um castelo de cartas ao vento do Tejo. Ele disse que eu custava caro demais, e com um sorriso de víbora, despediu-me da empresa do meu pai, roubando o legado que eu construí tijolo por tijolo. Mas o que ele não sabia era que, naquela noite chuvosa de outono em Lisboa, eu jurei pelo sangue da minha família que o faria pagar cada centavo da humilhação, e muito mais. O ar no escritório cheirava a café requentado e a ambição rançosa, aquele tipo de fedor que se agarra às paredes de vidro fumado dos arranha-céus da Baixa. Eu estava sentado na minha cadeira de couro, a mesma que o meu pai comprara quando fundou Almeida e Filhos há 30 anos, revisando os relatórios trimestrais. Os números dançavam na tela do computador como fantasmas felizes, faturação em alta, exportações para o Brasil e Angola a bater recordes. Eu sentia o orgulho pulsar no peito, um calor familiar que me lembrava das noites em claro ao lado do pai, aprendendo a navegar pelos labirintos da construção civil portuguesa, onde cada contrato era uma batalha contra a burocracia e a concorrência feroz. O telefone tocou, um zumbido insistente que cortou o silêncio. Era o Miguel, o meu cunhado, o genro perfeito que o pai tanto adorava. João, sobe cá ao 10º andar. Precisamos falar. A voz dele era suave como o vinho do Douro, mas eu detectava o tom metálico por baixo, como uma lâmina escondida num buquê de flores. Levantei-me, ajeitei a gravata, azul marinho, cor do mar que banha Cascais, onde passei as férias da infância, e subi no elevador. O zumbido das luzes fluorescentes acompanhava o meu coração, que batia num ritmo calmo, confiante. Afinal, eu era o vice-presidente, o herdeiro natural. Quando as portas se abriram, Miguel estava de pé junto à janela panorâmica, de costas para mim, contemplando o Tejo que serpenteava preguiçoso sob o sol de outubro. Ele virou-se devagar, o fato cinzento impecável, o cabelo grisalho penteado para trás com gel, exalando aquela aura de executivo europeu que tanto impressionava os clientes estrangeiros. Senta-te, João. Apontou para a cadeira oposta à secretária dele, uma peça de design italiano que custara uma fortuna. Sentei-me, as mãos cruzadas no colo, esperando o elogio que merecia pelos bons resultados. Mas em vez disso, ele deslizou um envelope castanho pela mesa de mármore polido. Isto é para ti. Abriu com dedos que tremiam ligeiramente, contas a pagar, sempre contas. Dentro, uma carta formal, redigida pelo Departamento de Recursos Humanos, com o logótipo da empresa em relevo. Demissão por mútuo acordo, lia-se no topo. O meu estômago revirou como se tivesse engolido chumbo derretido. O quê? Miguel, isto deve ser um erro. Os números estão ótimos, o pai confiaria em mim para... Ele interrompeu-me com um gesto da mão, um gesto paternalista que me fez ferver por dentro. Não é erro nenhum, João. A empresa está a mudar. Precisamos de eficiência, de cortes. Tu custas caro demais. O teu salário, os benefícios, as viagens, é insustentável num mercado como este, com a crise europeia a apertar o cinto a todos. As palavras caíam como pedras num poço seco, e quando no vazio que se abria no meu peito. Eu, que entrara na empresa aos 22 anos, fresco da Universidade em Coimbra, subira de grau a degrau, fechara o maior contrato de renovação urbana em Alfama. E agora, isto. Demitido pelo cunhado, o homem que casara com a minha irmã mais nova, Maria, há apenas 5 anos. Mas o pai. O pai aprovaria isto. A minha voz saiu rouca, como se as cordas vocais tivessem sido arranhadas por unhas. Miguel riu-se, um riso baixo e controlado, inclinando-se para a frente com os cotovelos na secretária. Teu pai está velho, João. Reformado há 2 anos, a passear pela costa da Caparica com a tua mãe. Ele confiou em mim para gerir isto, e eu estou a fazer o que é melhor para todos. Assina, e vais embora com uma indenização generosa. Se não. Deixou a ameaça pairar no ar, como o fumo de um cigarro apagado. Assinei. Não por medo, mas por um cálculo frio que se formou na minha mente naquele instante. A vingança começa com a paciência. Levantei-me, o envelope amassado na mão, e caminhei para a porta sem uma palavra. No elevador a descer, o reflexo no espelho mostrava um homem de 38 anos com rugas precoces nos cantos dos olhos, o cabelo castanho despenteado pela humilhação. Lisboa desfilava lá embaixo, através do vidro, o castelo de São Jorge no alto, os elétricos amarelos rangendo pelas ruas de calçada, a vida a pulsar sem misericórdia. Eu sentia o ódio crescer,
não como uma chama selvagem, mas como uma brasa lenta, alimentada pela memória do pai a ensinar-me, na construção, filho, os alicerces são tudo. Desafia-os, e o edifício cai. Saí do prédio na Rua Augusta, o bulício da multidão engolindo-me como um abraço indesejado. Turistas com máquinas fotográficas, vendedores de castanhas assadas no frio incipiente do outono, o cheiro a mar e a pão fresco da padaria ali ao lado. Liguei para a Maria, a minha irmã, a voz dela animada como sempre. João. Como correu o dia? O Miguel disse que tinhas uma reunião importante. Engoli em seco, as palavras presas na garganta como espinhos. Ele despediu-me, mana. Da empresa do pai. Silêncio do outro lado, depois um suspiro trêmulo. Vem para casa. Vamos falar. A casa dela ficava em Belém, num apartamento moderno com vista para o Mosteiro dos Jerónimos, comprado com o bónus dele no ano anterior. Quando cheguei, ela abriu a porta com os olhos vermelhos, o robe de seda azul desabotoado, revelando a vulnerabilidade que sempre escondera por trás do sorriso perfeito. Abraçámo-nos no hall de entrada, o cheiro dela à lavanda e a lágrimas recentes. Ele disse que era necessário, João. Para salvar a empresa. Tu sabes como ele é ambicioso. Sentei-me no sofá de veludo bege, as mãos a tremer enquanto contava os detalhes, cada palavra uma navalha a cortar a carne da nossa família. Maria chorou, mas não o suficiente para me convencer da inocência dela. Havia algo nos olhos dela, um brilho calculado, como se soubesse mais do que dizia. Ele ama a empresa, João. Como o pai amava. Talvez seja mesmo melhor. As palavras dela ecoaram na minha cabeça enquanto eu assentia, fingindo aceitação. Naquela noite, deitado na cama de hóspedes, ouvi-os no quarto ao lado, risos abafados, o ranger da cama, o som da intimidade que eu nunca tivera desde o divórcio com a Ana, há 3 anos. O ódio misturava-se agora com uma solidão cortante, como o vento do Atlântico a fustigar as falésias da Ericeira. No dia seguinte, comecei a planear. Não com fúria cega, mas com a precisão de um engenheiro, afinal, era isso que eu era. Liguei para o meu advogado, o velho Raul, que me ouvira confidências desde os tempos de universidade. Investiga, João. Mas devagar. Os Miguel do mundo caem sozinhos se lhes deres corda suficiente. Comecei a rever os meus ficheiros pessoais, copiados discretamente antes de sair. E-mails antigos, contratos que ele aprovara às pressas, discrepâncias nos balanços que eu sempre atribuíra a erros administrativos. Mas agora, via padrões, subcontratos atribuídos a empresas fantasmas, ligadas a um primo dele no Alentejo. O cheiro a podridão estava lá, só precisavam de ser escavados. Semanas passaram como névoa no Tejo. Eu vagueava por Lisboa como um fantasma, tomando café no Chiado, lendo jornais no Parque Eduardo VII, fingindo normalidade enquanto o plano se formava. Encontrei-me com o pai numa esplanada em Cascais, o sol a bater nas ondas, o seu rosto enrugado pela idade e pelo mar. Filho, o Miguel é família. Dá tempo. Mas nos olhos dele, via a dúvida, a mesma que me roía por dentro. Ele não sabia, mas eu já sentia o gosto da vingança, amargo como o vinho verde, mas revigorante. Uma noite, sozinho no meu apartamento em Alfama, com o fado de Amália Rodrigues a ecoar das colunas, abri o laptop e comecei a compilar. Provas, nomes, datas. O cunhado pensara que me quebrara, mas só me libertara das correntes. O preço da traição seria pago em moedas de verdade, a dele. Os dias seguintes foram um vórtice de memórias que eu tentava afogar em uísque barato comprado no supermercado da esquina. Lisboa, a minha cidade eterna, parecia conspirar contra mim, as ruas estreitas de Alfama ecoavam com risos de casais jovens, os azulejos das fachadas antigas refletiam um sol impiedoso que expunha as minhas fraquezas. Eu acordava suado, o sonho recorrente do pai a cair de um andaime na obra em Setúbal, as mãos dele a agarrar o ar vazio enquanto eu, miúdo de 10 anos, gritava do chão. Agarra-te, pai. Mas ele caíra, partira a perna, e fora ali que aprendera a lição, na vida, como na construção, um erro nos alicerces destrói tudo. O divórcio com a Ana fora o primeiro abalo. Casámo-nos aos 28, num casamento civil em Sintra, com o Palácio da Pena como pano de fundo romântico. Ela era arquiteta, olhos verdes como os vinhedos do Dão, e sonhávamos com uma vida de projetos conjuntos, uma casa em Óbidos com jardim para os filhos que nunca vieram.
Mas a empresa consumira-nos, noites em claro, discussões sobre prioridades, o ressentimento a crescer como era venenosa nas paredes do nosso apartamento em Campo de Ourique. Tu amas mais os teus blueprints do que a mim, dissera ela na última noite, as malas feitas à porta. Eu não negara, só a vira partir para o Porto, onde agora ouvia dizer que vivia feliz com um colega dela. Agora, desempregada aos 38, sentia o vazio como um buraco negro. Candidaturas a empregos fluíam para o vazio, experiência relevante, mas perfil não encaixa, e o dinheiro da indenização escorria como areia entre os dedos, renda, contas, jantares solitários no Time Out Market, onde o cheiro a petiscos algarvios me recordava as férias familiares. Liguei para a Maria uma vez por semana, fingindo perdão. Como está o Miguel? A empresa. Ela respondia com otimismo forçado, tudo bem, irmão. Ele sente a tua falta, sabes. Mas eu ouvia o tremor na voz, o medo de que o segredo saísse à tona. O Raul, o meu advogado, marcou um encontro num café discreto no Bairro Alto, o tipo de lugar onde intelectuais bebem gin tónico e conspiram sobre política. Ele era um homem baixo, careca, com óculos de aro grosso e um bigode que parecia saído dos anos 70, mas a mente afiada como uma broca de perfuração. Olha isto, João. Deslizou uma pasta fina pela mesa de mármore rachado. Dentro, extratos bancários falsificados, transferências para offshores nas Ilhas Caimã, tudo ligado a uma empresa de fachada chamada Tejo Investimentos, registada em nome de um testa de ferro alentejano, o irmão mais novo do Miguel, um tipo chamado Vasco que eu conhecera num churrasco familiar em Évora. Corrupção, puro e simples, murmurou Raul, os olhos semicerrados como um falcão. Ele está a desviar fundos para projetos fantasmas. Aqueles contratos de renovação em Lisboa. Metade do dinheiro some-se no ar. Se fores à polícia, ele cai como um castelo de cartas. Mas eu sacudi a cabeça, o café amargo na língua. Não há polícia, ainda não. Quero vê-lo ruir devagar, sentir cada tijolo a cair. Raul ergueu uma sobrancelha, mas assentiu. Então, constrói o teu caso. Eu ajudo, mas devagar. A família é sagrada em Portugal, João. Não queimos pontes sem fogos de artifício. Comecei a vigiar. Comprei um telemóvel pré-pago, instalei apps de rastreio que aprenderam em tutoriais online, nada sofisticado, só o básico para um homem desesperado. Segui o Miguel numa tarde chuvosa, o meu casaco impermeável colado à pele enquanto o vi entrar num restaurante em Alcântara, um sítio chique com vistas para os estaleiros abandonados. Lá dentro, através da janela embaçada, viu apertar a mão de um homem de fato escuro, careca e com um sotaque lisboeta carregado, o inspetor da Câmara Municipal, responsável pelos licenciamentos. Brindaram com copos de Porto Tawny, rindo de algo que eu imaginava ser o meu destino. Naquela noite, confrontei a Maria num jantar improvisado no meu apartamento. Cozinhei bacalhau à Brás, o prato da nossa infância, com ovos estaladiços e cebola crocante, o aroma preenchendo o espaço apertado. Ela chegou com uma garrafa de vinho da bairrada, o cabelo solto em ondas castanhas, tentando o seu melhor ar de irmã preocupada. João, tens de seguir em frente. O Miguel arranjou-te uma recomendação para uma firma no Porto. Serviu o vinho, o líquido rubi a girar no copo como sangue fresco. E tu, mana? Sabias disto tudo? Das demissões, dos desvios. Ela baixou os olhos para o prato, os dedos a torcer o guardanapo de pano. Ele confidencia-me coisas, sim. Mas é pelo bem da família. O pai endividou-se nos anos 80, com a crise do petróleo. O Miguel salvou-nos. As palavras dela eram como veneno adoçado com mel, e eu senti o ódio endurecer no peito, transformando-se em algo mais profundo, uma dissecação psicológica do monstro que dormia ao lado dela. Salvou-nos. Ou roubou-nos. Eu vi os papéis, Maria. Ele está a sugar a empresa como um vampiro. Ela ergueu o olhar, os olhos azuis, iguais aos do pai, cheios de lágrimas. Não digas isso. Ele ama-me, ama-nos a todos. Saí à varanda, o fado distante de um bar na rua abaixo a lamentar traições antigas. Lisboa à noite era uma tapeçaria de luzes tremulosentes, o Cristo Rei a vigiar do outro lado do rio como um juiz silencioso. Pensei na Ana, no quanto ela avisara, o teu cunhado é ambicioso demais, João. Cuidado. Agora, vi a verdade, o Miguel não era só ambicioso, era um predador,
e eu fora a presa fácil porque confiara na família. Naquela varanda, sob as estrelas poluídas pela cidade, jurei não só destruir o império dele, mas infiltrar-me na alma dele, fazer com que duvidasse de tudo, da mulher, dos filhos que ainda não tinham, do reflexo no espelho. Os dias viraram semanas, e o plano ganhou forma. Contactei um antigo colega, o Pedro, um hacker freelance de Coimbra que eu conhecera numa conferência de TI em Aveiro. Preciso de acessos, Pedro. E-mails, servidores. Ele hesitou, a voz grave pelo telefone. Isto é perigoso, mano. Se fores apanhado. Mas o dinheiro falou mais alto, parte da indenização, e dias depois, tinha credenciais falsas para o sistema da empresa. Noite após noite, mergulhava nos ficheiros, descobrindo mais, subornos a políticos locais para aprovações rápidas em projetos de habitação social, faturas inflacionadas para materiais de construção importados da China. Cada revelação era um tijolo no muro da minha vingança, construído com paciência portuguesa, aquela teimosia que nos leva a aguentar séculos de terremotos e invasões. Uma manhã, recebi um e-mail anónimo, ou talvez não tão anónimo. Sê cuidadoso, João. Nem todos são o que parecem. Era da Ana. Do pai. O medo misturou-se ao ódio, um coquetel psicológico que me deixava acordado, a fumar cigarros no escuro, questionando a sanidade. Mas o limite fora cruzado, agora, só havia o abismo à frente, e eu saltaria com prazer. O outono em Portugal é traiçoeiro, dias de sol dourado seguidos de chuvas que transformam as ruas de Lisboa em rios de lama e segredos. Eu sentia-me como essa chuva, infiltrando-me devagar, erudindo as fundações do Miguel sem que ele notasse. O apartamento em Alfama tornara-se o meu quartel-general, paredes forradas com post-its de provas, datas de transferências, nomes de cúmplices, fotografias tiradas com um telemóvel escondido num casaco. Dormia pouco, o sono interrompido por pesadelos onde o cunhado ria da minha cara enquanto o pai afundava num poço de cimento fresco. Comecei por pequenas sabotagens, nada que o levasse à falência imediata, mas o suficiente para semear dúvida. Enviava e-mails anónimos para os principais clientes, a construtora espanhola que nos contratara para o projeto em Marvila, o banco português que financiava as obras. Sabem que os vossos fundos estão a ser desviados. Verifiquem as faturas da Tejo Investimentos. Assinava como um funcionário preocupado, e via os efeitos, chamadas furiosas para o escritório, reuniões de emergência que o Miguel tentava acalmar com o seu charme oleoso. Uma vez, passei pelo prédio na Rua do Ouro e viu pela janela, o rosto pálido, a gesticular para o telefone como se quisesse estrangulá-lo. A Maria ligava mais vezes agora, a voz tensa como uma corda de viola mal afinada. João, o que se passa na empresa? O Miguel está paranoico, acha que é um traidor interno. Ria-me por dentro, um riso seco que me doía na garganta. Talvez haja, mana. Talvez alguém que ele fodeu esteja a morder de volta. Ela silenciava, e eu imaginava o conflito na cabeça dela, lealdade ao marido ou ao irmão. O amor dela pelo Miguel era real, eu via nas fotos de família no Instagram, viagens à Madeira, jantares românticos no Algarve, mas eu plantava sementes de dúvida. Lembra-te do que ele fez ao tio Carlos, mana. Despediu-o por custos altos, e o tio morreu de um ataque cardíaco meses depois, sozinho no Alentejo. O pai soube, claro. Veio à minha casa numa tarde de domingo, trazendo uma travessa de pastéis de nata da pastelaria de Belém, quentes e açucarados, o gesto reconfortante da nossa infância. Sentámo-nos na cozinha minúscula, o vapor a subir como fantasmas. Filho, para com isto. O Miguel é família. Eu confiei nele. Os olhos dele, turvos pela idade, imploravam misericórdia, mas eu sentia a raiva do pai antigo, o homem que construíra tudo com mãos calejadas. Ele traiu-nos, pai. Desviou milhões enquanto tu descansavas. Eu tenho provas. Mostrei-lhe os documentos impressos, páginas amareladas pelo suor das minhas mãos. Ele folheou-as devagar, o rosto a endurecer como cimento a secar. Meu Deus! Eu devia ter visto. Abraçámo-nos, e pela primeira vez em meses, chorei, não de fraqueza, mas de alívio por partilhar o fardo. Mas a vingança psicológica era mais sutil. Marquei um encontro com o Vasco, o irmão do Miguel, num bar em Cais do Sodré, o tipo de sítio onde marinheiros e executivos bebem juntos, esquecendo hierarquias. Ele era um homem corpulento, com tatuagens desbotadas nos braços de anos em obras no interior,
e aceitou o convite por curiosidade, ou ganância. O que queres, Almeida? Teu cunhado não me fala há meses. Servi-lhe um copo de cerveja Sagres gelada, o espuma a transbordar como mentiras. Quero justiça, Vasco. Sei dos teus serviços, para Tejo. Mas posso oferecer melhor, uma parte dos fundos recuperados, se testificares contra ele. Os olhos dele brilharam, o conflito visível, lealdade familiar versus sobrevivência. Ele é o meu irmão, mas... ele me usa como pau para bater cão. Dá-me tempo. Enquanto esperava, aprofundei a teia. Contactei a Ana, no impulso de fraqueza, ligando para o número que ainda guardava. João. Meu Deus, quanto tempo! A voz dela era suave, tingida de sotaque nortenho agora, e conversámos durante horas no telefone, eu no terraço com vista para o castelo, ela provavelmente na varanda do apartamento no Foz do Douro. Contei-lhe tudo, o despejo, as descobertas, e ela ouviu sem julgar. Tu sempre foste teimoso, amor. Mas cuidado, a vingança come a alma. As palavras dela tocaram algo profundo, uma saudade misturada com desejo, e marcámos um encontro em Lisboa, num café neutro no Chiado. Quando a vi, magra mas radiante, o cabelo curto e loiro, senti o coração apertar. Beijámo-nos como velhos amantes, e naquela noite, no meu apartamento, revivemos o passado, corpos entrelaçados, sussurros de perdão. Mas no fundo, sabia, ela era o meu ponto fraco, a rachadura no muro. O Miguel começou a desabar. Recebi um e-mail dele, direto da conta corporativa: João, precisamos falar. Isto tem de parar. Riu-me alto, o som ecoando nas paredes vazias. Respondi com uma única frase: o preço da traição é alto, cunhado. Paga. A partir daí, a paranoia dele cresceu. A Maria confidenciou-me que ele instalara câmaras em casa, verificava o telemóvel dela obsessivamente, acusava-a de adultério imaginário. Ele muda, João. Torna-se um estranho. Eu consolava-a pelo telefone, plantando mais sementes, talvez ele esconda mais do que pensas. Verifica os extratos bancários. Numa noite de temporal, o plano avançou. O Pedro, o hacker, invadiu o servidor pessoal do Miguel, extraindo e-mails comprometedores, mensagens para uma amante em Faro, promessas de divórcio velado, planos para vender a empresa a um grupo chinês por debaixo da mesa. Enviava cópias anónimas para a imprensa, o Público, o Expresso, com títulos sugestivos: corrupção na construção, um escândalo em Lisboa. Os jornais morderam, e de repente, o nome dele estava em todo o lado, fotografias granuladas nos ecrãs de TV no café da esquina. Eu observava de longe, bebendo café no Rocio, vendo o mundo a girar enquanto o dele parava. Mas o custo psicológico era meu também: insónias, mãos a tremer, o espelho a mostrar um homem com olheiras profundas, questionando se a vingança me tornara no monstro que caçava. Ainda assim, prossegui, impulsionado pela memória do pai, pela traição da família. O limite aproximava-se, e com ele, o clímax. O inverno chegou a Lisboa como um ladrão, roubando o calor e deixando geada nas vidraças das janelas antigas de Alfama. Eu vivia na corda bamba, entre a euforia da destruição lenta e o terror de ser descoberto. O Miguel era agora uma sombra do homem que eu conhecera, jornais diários traziam manchetes sobre investigações da polícia judiciária, acionistas a exigirem auditorias, clientes a cancelarem contratos como folhas ao vento. Ele ligava para a Maria às 3 da manhã, a voz embargada por pânico: quem é? Quem nos trai? Ela transferia as chamadas para mim, e eu ouvia em silêncio, saboreando o veneno da dúvida que eu instara. A Ana tornou-se o meu refúgio, visitas dela a Lisboa disfarçadas de amigos em comum. Fazíamos amor com urgência, como se o tempo fosse um inimigo, e depois, deitados nos lençóis amarrotados, falávamos de futuro, uma casa no Alentejo, longe da cidade, com oliveiras e silêncios curadores. Para isto, João. Acaba com a vingança antes que ela te acabe. Mas o vício era forte, a cada notícia de mais um golpe ao Miguel, sentia o rujo de adrenalina, o poder de Deus a moldar o destino alheio. Só mais um passo, prometia-lhe, mas no fundo, sabia que era mentira. O Vasco contactou-me numa noite de névoa densa no Tejo, marcando encontro no armazém abandonado em Xabregas, o tipo de sítio onde contrabandistas de outrora escondiam mercadorias. Ele chegou de mota, o ronco do motor ecoando como um trovão abafado,
o rosto marcado por noites sem sono. Eu falo, Almeida. Mas quero imunidade e uma fatia. Apertei-lhe a mão calejada, sentindo a traição fraternal como um peso partilhado. Tens a minha palavra. Conta tudo. Sentámo-nos num caixote de madeira podre, o cheiro a sal e ferrugem preenchendo o ar, e ele despejou detalhes de lavagens de dinheiro através de vinhas no Douro, subornos a vereadores para zonas de proteção ambiental ignoradas, o Miguel a rir enquanto assinava cheques para si próprio. Gravei tudo num gravador digital escondido no bolso, o clique quase inaudível sob o vento uivante. Ele planeava vender a empresa e fugir para a Espanha, com a minha cunhada, a Maria, como cobertura. As palavras acertaram-me como um soco no estômago. A Maria. A minha irmã, a doce mana que chorara no meu ombro. O mundo rodopiou, e por um momento, vi vermelho, não de raiva pelo Miguel, mas por ela, que talvez soubesse e calasse. Provas? Perguntei, a voz um sussurro rouco. Vasco assentiu, entregando um pendrive com e-mails e transferências. Isto acaba com ele. Mas cuidado, ele suspeita de ti. Voltei para casa a pé, a névoa colando-se à pele como culpa, o pendrive queimando no bolso. Liguei para a Maria às 2 da manhã, o telefone a tocar como um sino fúnebre. Mana, preciso de ver-te. Agora. Ela apareceu meia hora depois, o carro estacionado torto na rua empedrada, o casaco de lã apertado contra o frio. Entrou, os olhos inchados, e abraçámo-nos como náufragos. O Miguel. Ele vai ser preso, João. Dizem na TV. Sentei-a no sofá, servi-lhe um chá de camomila fumegante, e confrontei-a devagar. Sabias dos planos dele? Da venda, da fuga. Ela desabou, as lágrimas caindo como chuva de inverno nas minhas mãos. Ele confidenciou-me, sim. Dizia que era para o nosso bem, para uma vida melhor em Barcelona. Eu recusei, João. Ameacei deixá-lo se não parasse. O conflito na voz dela era genuíno, uma teia de amor e medo que eu reconhecia, o mesmo que me dilacerava. Abracei-a forte, sentindo o corpo dela tremer, e pela primeira vez, duvidei, e se a vingança a destruísse também. Eu amo-te, mana. Mas ele tem de pagar. Ela assentiu contra o meu peito, sussurrando, então acaba com isto. Pelo pai. No dia seguinte, entreguei as gravações ao Raul, que as encaminhou para o Ministério Público com anonimato garantido. A máquina da justiça portuguesa, lenta como Guadiana em estilo, começou a girar, buscas domiciliárias, interrogatórios, o Miguel algemado em frente às câmaras, o rosto contorcido em desespero. Vi na TV do café, o repórter a descrever um escândalo que abala os alicerces da economia lisboeta. O pai ligou, a voz quebrada, obrigado, filho. Mas o custo. Não terminou, mas eu sabia, o custo era a família em frangalhos. A Ana sentiu o primeiro. Num fim de semana em Óbidos, passeando pelas muralhas medievais sob um sol pálido, ela parou e olhou-me nos olhos. Estás a mudar, João. Esta escuridão. Não te reconheço. Discutimos pela primeira vez desde a reconciliação, palavras afiadas como facas de cozinha, eu faço isto por nós. Por tudo o que ele roubou. Ela partiu de comboio para o norte, deixando um bilhete, escolhe, a vingança ou eu. O dilema psicológico era lancinante, o amor versus a justiça, o homem que eu era versus o que me tornara. Mas o fio da navalha cortava mais fundo quando Miguel me contactou diretamente, um telefonema de uma cela provisória. João, és tu, não és? O traidor. A família nunca te perdoará. A voz dele era um rosnado, mas trêmula, e eu ri, um riso que ecoou no vazio do apartamento. O preço, cunhado. Lembras-te? Tu definiste. Desliguei, mas as palavras dele ficaram, minando a certeza. Naquela noite, sonhei com o pai a cair novamente, mas desta vez, as mãos que se estendiam eram as minhas, puxando-o para o abismo. O clímax aproximava-se como uma tempestade no Atlântico, e eu preparava-me para o embate final, sabendo que o limite da sanidade era fino como papel. Primavera irrompeu em Lisboa com violência, jacarandás roxos florescendo nas avenidas como sangue diluído, contrastando com o caos que eu orquestrara. O julgamento do Miguel era o espetáculo da temporada, jornais a venderem edições extras no Rossio, comentadores na SIC Notícias a dissecarem cada testemunho como abutres num cadáver.
Ele sentava-se no banco dos réus, o fato agora amarrotado, o cabelo grisalho despenteado, os olhos, outrora frios e calculistas, agora enchetados de pavor. Eu assistia das galerias públicas, anônimo entre os curiosos, o coração a martelar como um compressor de betão. O Vasco testemunhou primeiro, a voz grossa a ecoar no tribunal de mármore frio em Belém. Ele usou-me para lavar o dinheiro, excelência. Milhões desviados de projetos honestos. O Miguel contorceu-se, murmurando objeções que o juiz calava com um martelo seco. Depois veio o inspetor da Câmara, suando sob as luzes, admitindo subornos para aprovações ilícitas em bairros históricos. E os e-mails, projetados num ecrã gigante, promessas de luxo à amante, planos de fuga com a Maria como álibi. O público ofegava, e eu sentia o triunfo misturado a náusea, vingança consumada, mas o estômago revirado como após uma ressaca de medronho. A Maria desfaleceu no exterior, cercada por jornalistas com microfones como lanças. Corri para ela, abrindo caminho através da multidão, e segurei-a enquanto vomitava bile no chão de calçada. Acabou, mana. Acabou. Mas não acabara, os olhos dela, vermelhos de choro, fixaram-se nos meus com acusação. Foste tu, não foste? Todas aquelas perguntas, os e-mails anónimos. Destruíste a minha vida, João. As palavras dela acertaram como um murro, e pela primeira vez, vi o dano colateral, o divórcio iminente, os filhos que nunca teriam, a família Almeida reduzida a cinzas. Abracei-a, mas ela empurrou-me, fugindo para um táxi que desapareceu na avenida. O pai recusou ver-me por semanas, trancado na casa de Cascais, o telefone mudo. Mandei flores, rosas vermelhas do mercado da Ribeira, mas o cartão de volta era seco. Dá tempo, filho. A solidão apertava como um torno, e voltei para a Ana, implorando perdão num comboio noturno para o Porto. Ela encontrou-me na estação de São Bento, os azulejos azuis testemunhando o nosso reencontro tenso. Mostra-me quem és agora, disse ela, e passámos a noite a caminhar pelo Douro, o vinho rio a refletir luzes tremuluzentes. Contei tudo, sem filtros, o ódio, o prazer sádico, o vazio posterior. Eu venci, mas perdi-me. Ela pegou na minha mão, os dedos frios mas firmes. Então reconstrói-te. Comigo, se quiseres. O verdito caiu como um raio, 10 anos de prisão efetiva, confisco de bens, a empresa dissolvida e vendida em asta pública. O Miguel, ao ser levado algemado, virou-se para a galeria, os olhos procurando, e encontrando, os meus. Maldito sejas, João. O preço. Tu pagas também. As palavras dele ecoaram na minha cabeça durante meses, um mantra psicológico que me perseguia nos sonhos, transformando o triunfo em tormento. Eu viajava agora, freelancer em projetos pequenos no Alentejo, restaurando quintas antigas com mãos que tremiam ao martelar pregos, questionando cada escolha. A reconciliação com a família veio devagar. O pai convidou-me para um almoço em Évora, numa tasca com cheiro a javali assado e azeitonas pretas. Sentámo-nos à mesa de madeira gasta, o sol filtrando pelas persianas, e ele falou primeiro: tu fizeste justiça, filho. Mas a vingança é um poço sem fundo. Abracei-o, sentindo os ossos frágeis sob a camisa, e chorámos juntos pela primeira vez desde a morte da mãe, há 10 anos. A Maria perdoou-me num café em Lisboa, meses depois, o bebê no colo, adotado, um sinal de esperança. Ele destruiu-nos, mas nós reconstruímos. Mas o colapso final foi meu. Numa noite de verão, em Óbidos com a Ana, agora noiva, anel de prata simples no dedo, um ataque de pânico derrubou-me. O quarto rodopiava, o peito apertado como se cimento me esmagasse, visões do Miguel na cela misturando-se com o pai a cair. Eu sou ele agora, gaguejei, suando frio. Ela chamou um terapeuta, sessões semanais em Coimbra onde dissecava o trauma. A vingança liberta o outro, mas aprisiona a ti. Aprendi a meditar junto ao Mondego, o rio calmo a lavar as impurezas, e aos poucos, a brasa apagou-se. Ainda assim, o preço da traição marcava-me, cicatrizes invisíveis, noites em que acordava com o telefone a tocar, ecos imaginários do Miguel. Mas vivi, reconstruí, uma nova empresa pequena, projetos sustentáveis em vilas do interior, a Ana ao lado, o pai a visitar com netos no horizonte. A vingança ensinara-me o limite humano: quando dás tudo, resta pouco, mas o suficiente para renascer. 2 anos após o julgamento, Lisboa parecia uma cidade renascida, ou talvez fosse eu quem mudara os óculos.
Os arranha-céus da Baixa brilhavam sob o sol de agosto, turistas enchendo as esplanadas com risos estrangeiros, e eu caminhava pela Rua Augusta com um passo leve, o laptop debaixo do braço para uma reunião em Chiado. A Almeida e Filhos era passado, fundara a TES renovada, uma firma modesta focada em restaurações ecológicas, telhados verdes em Alfama, painéis solares em bairros periféricos. Não era o império do pai, mas era honesto, construído sem sombras. O Miguel saíra incondicional após bom comportamento, um homem quebrado que vivia num quarto alugado em Sacavém, trabalhando como supervisor numa obra menor. Ouvira dizer que ele tentara contactar a Maria, cartas suplicantes que ela queimara na lareira de Belém. Ele pediu perdão, contara-me ela num jantar familiar, o bebé, agora um rapazinho de olhos curiosos, a gatinhar aos nossos pés. Mas o perdão não apaga as cicatrizes. Assenti, servindo mais vinho da bairrada, o líquido tinto como memórias coagulada. A família reunira-se devagar, jantares semanais no apartamento dela, o pai a contar histórias de juventude em Coimbra, risos a preencher os vazios. A Ana e eu casámos-nos numa cerimónia simples na Ericeira, ondas do Atlântico como padrinhos, o sol poente pintando o céu de laranja e púrpura. Ela usava um vestido branco de algodão, flores silvestres no cabelo, e trocámos votos na areia, pés afundados na umidade salgada. No bem e no mal, na luz e na sombra, disse ela, e eu soube que era verdade, a sombra da vingança ainda pairava, mas a luz dela dissipava. Vivíamos numa casa modesta em Cascais, comprada com poupanças conjuntas, jardim com limoeiros que davam frutos azedos como lições aprendidas. O encontro com o Miguel aconteceu por acaso, ou destino português, teimoso e inevitável. Eu estava numa obra em Marvila, supervisionando a colocação de tijolos reciclados, o pó a dançar no ar quente, quando o vi aproximar-se, magro, barba por fazer, olhos fundos como poços secos. Parou a metros, as mãos nos bolsos de um casaco poído. João. A voz dele era um sussurro rouco, e eu congelei, o martelo pesado na mão. O que queres? Ele baixou a cabeça, o sol a lançar sombras longas. Nada. Só. Ver-te. Saber se o preço foi pago. Deixei cair o martelo, o clangor ecoando como um sino. Caminhámos até um banco junto ao Tejo, o rio preguiçoso a levar folhas outonais. Ele falou primeiro, a voz entrecortada, na prisão, pensei em ti todos os dias. No quanto te invejava, o herdeiro natural, o filho perfeito. Despedi-te para me sentir rei, mas tornei-me nada. As confissões fluíam como catarse, detalhes de ambição que o consumira desde a juventude pobre no Alentejo, casando com a Maria por ascensão social mais que amor. Eu amava-a, à minha maneira. Mas o poder era viciante. Ouvi sem interromper, o ódio antigo agora uma brasa fria. Tu destruíste-nos, Miguel. Mas eu reconstruí. Tu. Ele riu, um riso amargo. Tento. Trabalho, evito o álcool. A Maria não responde, o pai olha através de mim. Talvez mereça. Estendi a mão, não por perdão pleno, mas por compaixão, o limite humano, afinal. Vai. E fica longe. Ele apertou-a, os dedos trêmulos, e partiu, silhueta a dissolver na poeira da obra. Naquela noite, contei à Ana, deitados na cama com o som das ondas ao fundo. Senti pena dele. É isso o fim. Ela beijou-me a testa, o cheiro dela a lavanda e sal, é o teu fim, amor. Renascimento. E era, meses depois, o pai entregou-me os papéis da velha empresa, agora minha para gerir o que restava. Contratei o Pedro como consultor de ti, o Vasco como capataz, redenção em camadas. O psicológico cicatrizou devagar, terapia, corridas ao longo da costa, fado ouvido não como lamento, mas como hino de resiliência. Sonhos com quedas rareavam, substituídos por visões de construção, torres erguidas, não derrubadas. A Maria deu à luz uma menina, batizada Maria como ela, e no batizado em Belém, sob os arcos góticos, senti a família inteira novamente, frágil mas unida. O preço da traição fora alto, anos perdidos, corações partidos, almas marcadas. Mas emergi mais forte, como Lisboa após o terremoto de 1755, reconstruída, bela na sua cicatriz. Caminho agora pelas ruas com gratidão, sabendo que a vingança liberta apenas quando soltas o ódio. E eu soltei, deixando o Tejo levar as cinzas para o mar.